Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Leonardo Mota e hoje é dia de trazermos o comentário a mais uma das nossas enquetes dominicais. Aquela enquete que, para quem nos segue, sabe que nós disponibilizamos aos domingos nos stories do Instagram Leonardo Mota M underline, esse que você está vendo aqui abaixo no vídeo. E durante a semana nós gravamos um vídeo comentando a enquete, trazendo jurisprudência, trazendo a nossa opinião e trazendo para discussão o tema. Esse vídeo também estará disponível no nosso canal no YouTube, Leonardo Mota M underline, lá numa pastinha onde você pode se inscrever no nosso canal e sempre que tiver um vídeo disponível você será avisado e você pode curtir, compartilhar, comentar, vir discutir o tema, tá? O tema dessa semana é um assunto muito interessante, muito importante e é um dos grandes impactos da fase de habilitação da nova Lei de Licitações e Contratos, a Lei 14.133. É a exigência do balanço patrimonial na qualificação econômico-financeira, tá? Então vamos lá, iniciando logo pela nossa enquete. A nossa enquete ela traz o seguinte: determinado órgão realizou pregão eletrônico para a contratação de serviço de vigilância armada exigindo balanço patrimonial dos dois últimos exercícios sociais, tendo a licitação ocorrido dia 5 de junho de 2024, tá? Nós estamos gravando esse vídeo em junho de 2024 e, nesse caso hipotético, a licitação ocorreu dia 5 de junho de 2024. A empresa primeira colocada apresentou na etapa de habilitação os balanços patrimoniais referentes aos exercícios de 2021 e 2022, justificando que utiliza o SPED. Olha só, a escrituração contábil digital, ECD, né, por meio do qual, né, por meio do sistema, né, que é utilizar a escrituração das empresas que utilizam a escrituração contábil digital, é muito importante falar isso aí. Há interpretações acerca da utilização dos prazos e da alteração dos prazos na apresentação desses documentos, tá? Nós sabemos, sei lá, no Código Civil, artigo 1078, que determina que, passados 4 meses do encerramento do exercício social, deverá ser encerrado o balanço patrimonial, em regra de todas as empresas. Então, vamos contar aí, dia 30 de abril, todas as empresas, de modo geral, pelo Código Civil, devem fechar, né, deveriam encerrar o balanço. Só que nós temos as instruções normativas da Receita Federal, depois que passou-se a ser implementada a escrituração contábil digital, onde algumas empresas utilizam essa escrituração contábil digital, nós tivemos prazos que foram ampliados com as instruções normativas da Receita Federal. E aí, olha só, vai depender muito da interpretação de quem elaborou o edital. O ideal, inclusive, que conste no edital de forma clara e objetiva se será considerado o prazo da escrituração contábil digital. E, considerando essa discussão, nós temos algumas situações que são relevantes. Hoje, em 2024, nós ainda temos, por exemplo, na esfera federal, para quem usa o compras.gov, tá, para fazer os seus pregões eletrônicos, suas concorrências eletrônicas, tá, o SICAF, Sistema de Cadastramento de Fornecedores. E hoje, ainda em junho de 2024, temos vigente a Instrução Normativa número 3 de 2018, que lá, inclusive, regra também condiciona lá e traz regras de prazos de vigência da qualificação econômica, econômico-financeiro das empresas que utilizam o SICAF. Muitas vezes, com base, inicialmente, né, em 2018, com base na própria Instrução Normativa da Receita Federal, tá? E aí, falando na Instrução Normativa da Receita Federal, a mais recente que trata sem falar em prazo, mas que trata da escrituração contábil digital, é a Instrução Normativa da Receita Federal número 2003 de 2021, que lá no artigo 3º traz lá que deverão apresentar a escrituração contábil digital, a ECD, as pessoas jurídicas, inclusive as equiparadas e as entidades imunes, isentas, obrigadas a manter escrituração contábil nos termos da legislação contábil e comercial. E no parágrafo 1º do artigo 3º, a instrução normativa traz lá a obrigação a que se refere o caput não se aplica a
E aí nós temos aí 6 situações, né, inclusive enquadramentos referentes à tributação, onde essas empresas não estão obrigadas a utilizar ECD. Mais recentemente, falando em prazos, nós temos a Instrução Normativa 2142 de 2023, que nós vamos ver agora há pouco, logo em seguida, que trata também de prazo de apresentação da ECD. Tá? Então, a discussão gira em torno disso. Primeira coisa, nós voltando aqui para a enquete, a própria enquete já traz que a licitação foi realizada em 5 de junho e que a empresa vencedora, ela justificou e ela apresentou, ela comprovou, tá, a utilização do SPED, né, a utilização da escrituração contábil digital. E aí, por esse motivo, ela apresentou os balanços 2021 e 2022. E aí, seguindo a enquete. O balanço, analisando toda a documentação, o pregoeiro, analisando toda a documentação da habilitação da empresa, habilitou e declarou vencedora. E aí, outra licitante interpôs recurso justificando que, conforme artigo 1078 do Código Civil, a empresa que já deveria ter o balanço referente a 2023. E a nossa enquete pergunta: deve ser julgado procedente o recurso? Vejam que é um tema bem quente, dentre alguns temas que sempre trazemos aqui nas nossas enquetes, mais de 180 vídeos gravados comentando as nossas enquetes, tá? Estão no nosso Instagram, estão no nosso YouTube, e vejo que é uma discussão. E aí, 52% dos colegas marcaram que o recurso deverá ser julgado improcedente. Está marcado em vermelho porque nós concordamos com esses 52% dos colegas que marcaram e vamos esclarecer agora, tá? Primeiro, iniciando com a própria lei 14.133, lá no artigo 69, fala lá que a habilitação econômico-financeira visa demonstrar a aptidão econômica do licitante para cumprir as obrigações decorrentes de futuro contrato, enfim, e traz lá, olha só, e será restrita a apresentação da seguinte documentação. Inciso primeiro, balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 últimos exercícios sociais. E no inciso segundo, que não está aqui no nosso slide, a certidão de falência, tá? Então vejam, a lei determina que, se for solicitado o balanço patrimonial, voltando aqui, se for solicitado o balanço patrimonial, primeiramente, deverá ser justificado na fase de planejamento, no estudo técnico preliminar, isso é uma regra que está lá no inciso 9 do artigo 18, tá? De forma circunstanciada, porque está solicitando o balanço, e uma vez solicitando o balanço, deverão ser exigidos os 2 últimos balanços, como a própria lei fala aqui, os 2 últimos balanços, DREs e demais demonstrações dos 2 últimos exercícios sociais. Essa é a regra da lei. Tá? Seguindo, apresentando a Instrução Normativa da Receita Federal mais recente, a Instrução Normativa 2142 de 2023, artigo 5º, né? A ECD deve ser transmitida ao Sistema Público de Escrituração Digital, o SPED, até o último dia útil do mês de junho do ano subsequente ao ano calendário a que se refere a escrituração. E aí, meus amigos, com essas duas informações, juntando com a construção da nossa enquete, nós então discutimos a questão do balanço. Veja só, a enquete fala que a licitação ocorreu em 5 de junho de 2024. Tá? Temos o Código Civil, artigo 1078, que determina que as empresas têm que fechar o balanço até o último dia 8 do mês de abril, né? 4 meses após lá o encerramento social, tá? Mas vejam só, se o seu edital, e aí eu gostaria de esclarecer que a nossa ideia foi discutir o tema, e vamos considerar que a nosso edital traz, e o pregoeiro, de repente, entende que sim, está sendo justificado, está sendo utilizado no processo a interpretação de que vale sim a instrução normativa da Receita Federal, inclusive com base em jurisprudência do TCU, o pregoeiro, então, com base no edital, seguiu corretamente a interpretação, visto que as empresas hoje, por força da Instrução Normativa 2142 de 2023, Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil, as empresas que utilizam a escrituração contábil digital, elas têm até o final de junho, regra geral, não estamos tratando aqui das exceções, como
que está ocorrendo com as exceções para as calamidades no Rio Grande do Sul. Então, não trouxemos nessa enquete esses detalhes. Não está sendo discutido na enquete também a questão da obrigação ou não da escrituração, em sendo a empresa escriturada pelo lucro presumido, ou utilização do simples pelo lucro real. A enquete já está dizendo que a empresa utiliza a escrituração contábil digital. Então, a partir do momento que a empresa utiliza a escrituração contábil digital, sendo aceito pela Receita Federal, a empresa escriturou em 2021 e 2022, e essa empresa ela tem, então, até o final de junho de 2024 para escriturar, por meio do SPED, tá, o seu balanço patrimonial demonstrando os contábeis do exercício 2023. Então, a nossa interpretação é que está correta a posição do pregoeiro. Tá? A empresa apresentou 2021 e 2022 exatamente porque ela já informou, ela comprovou, ela justificou que ela utiliza a escrituração contábil digital. O pregoeiro, logicamente, tem que diligenciar para comprovar essa realidade, mas, obviamente, se ela já apresentou 2021 e 2022, provavelmente, realmente, não haverá essa mudança, principalmente se ela for obrigada a utilizar a escrituração contábil digital. E a nossa discussão é exatamente para que seja apresentada essa possibilidade da utilização, utilizando-se como análise para julgamento, a instrução normativa da Receita Federal. E hoje, como nós vimos aqui, a Instrução Normativa 2142 permite que as empresas que utilizam o SPED escriturem até o final de junho de 2024 o seu balanço patrimonial referente a 2023, tá? Então, finalizando a nossa enquete aqui, concordamos com 52% dos colegas, no sentido de que não deverá ser julgado procedente. Por quê? Porque a nossa interpretação é que a empresa que recorreu, ela não observou que a empresa vencedora utiliza a escrituração contábil digital e, por meio da instrução normativa, considerando a instrução normativa da Receita Federal do Brasil 21 e 42, ela tem até o final de junho para escriturar, tá? Então, muito obrigado pela participação, tá? A participação foi enorme, não apenas as discussões. Os colegas que estão lá no nosso grupo do Telegram, muito obrigado pelas contribuições, discussões de alto nível, inclusive trazendo lá legislação, trazendo opinião, trazendo interpretação. Essa é a ideia da nossa enquete, tá, pessoal? A nossa enquete não é impor uma decisão ou, por exemplo, um resultado onde você não tem a possibilidade de discutir ou você discordar. A ideia da nossa enquete é apresentar uma questão, tá? Um caso concreto, um caso hipotético, e trazer nossa opinião, nossa interpretação sobre esse caso concreto, esse caso hipotético. E no caso aí, entendemos que o pregoeiro agiu corretamente, a empresa tem até o final de 2023 para apresentar a escrituração contábil, já que a empresa declarou aí, justificou, né? A enquete fala, justificou que utiliza o SPED, tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigado pela participação de todos. Lembrando que já estamos com inscrições abertas, com vagas limitadas para a 8ª turma do curso Formação de Agente de Contratação e Equipe de Planejamento, juntamente com o professor Abimael Torcati, em João Pessoa, na Paraíba, no Hotel Atlântico Praia, com toda a estrutura e conforto, além de todo o conteúdo em 24 horas aulas, nos dias 19, 20 e 21 de agosto. Então, garanta sua vaga, venha se capacitar. Essas discussões das enquetes dominicais e muitas outras que surgem lá no network do curso, que faz com que você traga suas dúvidas e nós possamos responder ao vivo, de forma presencial, junto com outros colegas. Você possa aprender com a realidade de outros colegas, isso é fundamental nesse momento da aprendizagem da lei, tá? Então, mais uma vez, muito obrigado, uma boa semana e até domingo com a nossa nova enquete dominical. Até mais.